Bom dia a todos, bem-vindos nesse webinar sobre como receber pesquisadores visitantes pós-doutorais no Brasil no âmbito das bolsas Marie Sklodowska-Curie Actions. Muito obrigada pela participação de vocês do público e também dos nossos dois testemunhos que vão depor sobre a sua participação na Bolsa Marie Sklodowska-Curie, na modalidade global sobre a qual vamos focar. Eu vou começar apresentando os detalhes da Bolsa, por que é elegível, como se candidatar, qual é o papel das instituições no Brasil. E depois darei a palavra para o Sebastião Antoine, bolsista pós-doutoral Marie Sklodowska-Curie, na Europa, da Universidade de Weymouth, na Irlanda, e na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no Brasil. E ao seu anfitrião, Nicolas Maillard, que é diretor do Instituto Latino-Americano de Estudos Avançados, na mesma Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Agradeço a cooperação da Associação de Pesquisadores Europeus no Brasil, a AERB, da qual participam os nossos dois panelistas de hoje, e que é uma fonte de informação muito importante, não só para pesquisadores europeus no Brasil, mas também para brasileiros que queiram colaborar com europeus, que queiram abrir um pouco as portas da colaboração científica com a Europa. Sem tardar mais, eu gostaria de explicar que as ações Marie Sklodowska-Curie, das quais estamos falando hoje, fazem parte de um programa maior, que é o Programa de Fomento da Pesquisa e da Inovação da União Europeia, que chama Horizonte Europa, que não é apenas um programa, mas o maior programa de fomento do mundo, com um orçamento de mais de 95 bilhões de euros para o período de 2021 até 2027. No âmbito desse programa, as ações Marie Sklodowska-Curie financiam pesquisadores ao longo de todas as suas carreiras. Hoje vamos focar nas bolsas pós-doutorais, mas saibam que existe também possibilidade de realizar doutorado e também de realizar projetos colaborativos no âmbito desse programa. Ele foi nomeado em homenagem à pesquisadora franco-polonesa Marie Sklodowska-Curie, de quem estamos comemorando hoje o aniversário da morte. Ela foi há 90 anos, deixando um legado inestimável para a ciência e também para a União Europeia, que nomeou esse programa, que é o maior programa de fomento da mobilidade e da formação de pesquisadores da União Europeia. Sobre a bolsa pós-doutoral, eu gostaria de especificar desde já que não trata apenas de projetos de pesquisa, de seus próprios projetos de pesquisa que vocês vão submeter para receber fomento. Também trata de projetos de capacitação. O objetivo é investir nos pesquisadores com doutorado para ajudá-los a desenvolver suas habilidades e para que eles possam crescer como pesquisadores, que eles possam, no futuro, criar empregos, tomar decisões baseadas em ciência e talvez criar startups, enfim, desenvolver suas carreiras. Então, isso é um dos focos das ações Marie Sklodowska-Curie e, em específico, da bolsa pós-doutoral. A mobilidade dessa bolsa pode ser realizada em qualquer um dos 27 países membros da União Europeia e os 18 países associados ao Horizonte Europa, inclusive Reino Unido, Noruega, Israel e também Turquia, Marrocos, etc. Hoje nós vamos focar na modalidade global, que permite que pesquisadores sediados nesses países na Europa e no entorno venham até o Brasil ou qualquer país do mundo para realizar a sua pesquisa. Eu vou detalhar daqui a pouco. Essa bolsa tem uma duração de 1 a 2 anos e, no caso da modalidade global, quando pesquisadores vêm para o Brasil, é obrigatório eles retornarem à Europa no final para compartilhar o conhecimento adquirido na sua instituição, na instituição de onde eles saíram. Essa bolsa é muito boa, ela tem várias características que fazem que ela seja única. Uma delas é a possibilidade dos pesquisadores, das pesquisadores fazerem o que chamamos de secondment,
que são estadias mais curtas em outras instituições do setor acadêmico ou não, em qualquer parte do mundo, para vocês adquirirem novas habilidades, vocês aprenderem novas técnicas, aprender a usar um aparelho, por exemplo, acessar acervos, acessar dados em outra instituição que seja relevante para os seus projetos. No final das bolsas, que, como disse, tem uma duração de 1 a 2 anos, mas geralmente são mais bolsas de 2 anos mesmo, é ainda possível realizar uma estadia de 6 meses no setor não acadêmico. Isso é opcional, mas em algumas áreas é muito relevante para vocês verem aplicações práticas das suas pesquisas, vocês fazerem, entrar no mundo do setor privado, né? E talvez desenvolver depois suas carreiras nesse setor. A chamada Marie Sklodowska-Curie Postdoctoral Fellowship é anual, ela está aberta agora e vai ficar aberta até 11 de setembro, que é o tempo para vocês prepararem boas propostas. Ano que vem ela abre novamente e por aí vai até 2027. Vocês têm que submeter, vocês pesquisadores, não, de todas as áreas, submetem uma candidatura com uma instituição de acolhimento da Europa. Essa instituição é acadêmica ou não, pode ser setor privado, pode ser governo, pode ser hospital, pode ser startup, mas é uma instituição, a instituição sede é uma instituição da Europa. E vamos ver como fica a instituição do Brasil daqui a pouco. Eu deixo aqui um e-mail onde vocês vão encontrar muitas informações para vocês explorarem essa possibilidade. A bolsa pós-doutoral tem duas modalidades, a modalidade europeia e a modalidade global, na qual vamos focar hoje. A modalidade europeia permite que vocês, no Brasil, realizem uma pesquisa pós-doutoral na Europa e também que pesquisadores na Europa mudem de país e desenvolvam sua pesquisa em outro país europeu, ok? Hoje nós vamos focar na modalidade global, que prevê que pesquisadores da Europa venham até o Brasil e voltem para a Europa, ok? No caso da modalidade global, ela é aberta a candidatos nacionais, cidadãos dos países europeus, então dos países associados ao Horizonte Europa e dos países membros que estão na Europa, ou a residentes de longa duração que estão na Europa há mais de 5 anos de maneira legal e contínua. Esses pesquisadores podem submeter, então, uma proposta à chamada, e vocês estão vendo agora o orçamento da chamada. A maior parte do orçamento é dedicado às bolsas europeias, mas 62 milhões de euros são reservados para financiar a mobilidade de pesquisadores no Brasil e nos outros países não europeus no mundo. Esse ano, o orçamento é especialmente generoso, é muito maior do que no geral, com orçamento total de 417 milhões de euros. Para vocês terem uma ideia, o objetivo é financiar 1.400 projetos, tanto europeus quanto globais. Então, são oportunidades reais que existem e nos quais o Brasil tem muito sucesso. Então, eu queria realmente encorajar vocês a submeterem uma proposta. Gosto muito dessa bolsa pós-doutoral, pois ela permite, como insistimos, não, a vinda de pesquisadores europeus no Brasil. E quando falamos de internacionalização da pesquisa e das instituições brasileiras, isso é uma maneira muito boa. Trazer um pesquisador visitante para suas instituições aumenta muito a internacionalização, vai permitir criar laços duradouros, parcerias que vão continuar até depois que esse pesquisador ou pesquisadora visitante volte para a Europa. De novo, não tem custo para a instituição europeia na medida que o salário do pesquisador visitante e as verbas para sua capacitação são cobertas pela União Europeia. Quem pode submeter uma candidatura? Vocês, instituições brasileiras, vocês são instituições parceiras. Vamos ver como funciona.
A candidatura é submetida por pesquisadores individuais, e vamos ver quais são as condições, junto com uma instituição da Europa, ok? Esses pesquisadores europeus, esses pesquisadores que submetem uma proposta, no nosso caso são europeus ou residentes de longa duração na Europa, têm que ter um título de doutor já. Ou seja, eles têm que ter seus diplomas de doutorado ou ter, pelo menos, defendido a sua tese até o prazo de submissão da chamada. Isso é 11 de setembro de 2024 para esse ano. Não podem ter mais de 8 anos de experiência depois de obter o seu doutorado. Isso é o máximo, ok? Vocês podem ter 1 ano de experiência, podem ter defendido suas teses há 2, 3, 4 anos, até 8 anos. Ou seja, quem obteve seu doutorado depois do 10 de setembro de 2016 já está elegível em termos de experiência depois da obtenção do doutorado. Obviamente, tem que verificar os outros critérios, ok? Quem teve seu doutorado antes de setembro de 2016, não fiquem tristes, fiquem aqui com a gente, pois existem exceções a essa regra. Todo o tempo que vocês passaram fora da pesquisa depois de obter seus doutorados, todo filho que vocês tiveram depois de obter seu doutorado, isso aumenta o tempo de experiência depois da obtenção do seu doutorado. Então, 18 meses por filho para candidatas mulheres. Também é possível ter um tempo extra por licença paternidade, mas também serviço militar. Se vocês ficaram afastados dos seus trabalhos por licença médica durante um tempo, todo esse tempo não será contado nos 8 anos de experiência depois de obter seus doutorados. Ok? Como que eu calculo isso? Porque parece muito complicado, né? Eu sou professor, por exemplo, e eu não estou fazendo pesquisa em tempo integral, então como que eu calculo isso? A Comissão Europeia coloca à sua disposição umas ferramentas, primeiro a lista de exceções possíveis, né? E também uma tabela Excel, onde vocês podem entrar suas datas de obtenção de doutorado, a data de licença maternidade, paternidade, número de filhos, etc. E essa ferramenta vai lhe dizer exatamente se vocês são elegíveis ou não a submeter uma proposta. Existe uma regra importante também a levar em consideração, que chama a regra de mobilidade. Essa regra prevê que candidatos que submetem uma proposta a uma bolsa pós-doutoral não podem ter residido, trabalhado no país de destino mais de 12 meses nos últimos 3 anos. E isso é válido para o país de destino fora da Europa, no caso da modalidade global. Então, se vocês são pesquisadores europeus já no Brasil, já trabalhando numa instituição brasileira, prestam atenção nessa regra de mobilidade. Não é uma bolsa que permite vocês ficarem no Brasil, porque quando pesquisadores vêm para o Brasil, muitas vezes gostariam de ficar. Essa bolsa é uma possibilidade apenas se vocês estão no Brasil há menos de 12 meses trabalhando aqui. Ok? A última regra pela qual eu gostaria de chamar a atenção é a regra de ressubmissão. Vocês podem submeter uma candidatura esse ano, mas se vocês já submeteram ano passado e obtiveram uma nota inferior a 70%, vocês não podem submeter com a mesma instituição de acolhimento. Lembrando que a instituição de acolhimento é a instituição de onde vocês saem e onde vocês voltam na Europa, ok? Deixo aqui para vocês os dados financeiros. Então, na parte esquerda das suas telas, vocês veem o orçamento previsto para pesquisadores individuais. Living Allowance corresponde ao salário dos pesquisadores. Isso é um valor bruto antes de impostos, ok? Depois tem que lembrar que esse valor vai depender do seu país de destino, pois será aplicado um coeficiente de variação para garantir que todos os pesquisadores pós-doutorais Marie Curie tenham mais ou menos o mesmo nível de
de vida, né? E então depende do custo de vida nos seus países de destino. Além do seu salário, os pesquisadores recebem uma alocação de mobilidade para prever, para possibilitar que participem de conferências internacionais, que se deslocam entre as suas instituições, que façam um secondment em outro país, outra instituição, etc. Uma alocação de família para quem é casado, tem filhos ou cônjuges, né? Pode receber também uma alocação adicional. Existe uma alocação para quem tem necessidades específicas, para ajudar a instituição a colocar, a fazer com que seu ambiente seja possível recebê-los, por exemplo, e fazer as adaptações necessárias. Na parte direita das suas telas, essas verbas são para a instituição europeia que vai recebê-los, para garantir que vocês tenham acesso a módulos de capacitação, treinamento, etc. E um top-up para a instituição, ok? Nós, da Euraxis, que é uma iniciativa da União Europeia que facilita a mobilidade de pesquisadores, que ajuda pesquisadores nesse intuito de mobilidade, nós, da Euraxis, apoiamos vocês, não? Temos várias ferramentas para ajudar pesquisadores e instituições do Brasil que têm interesse nessa chamada e em várias outras. A primeira ferramenta que colocamos à disposição de vocês é uma página no site da Euraxis no Brasil, onde compilamos todas as informações que consideramos relevantes para vocês, perguntas frequentes, depoimentos de pesquisadores, links, enlaces para os principais documentos da União Europeia que tem que ler para poder submeter uma candidatura, que são importantes para vocês prepararem e entenderem exatamente como funciona essa chamada. Também eu gostaria de especificar para as instituições que estão ouvindo, as instituições brasileiras que querem atrair pesquisadores visitantes no âmbito dessa chamada, é importante vocês manifestarem seu interesse de receber esses pesquisadores visitantes. Aumentar a visibilidade das suas instituições, pois os pesquisadores da União Europeia não necessariamente sabem a ciência de qualidade que vocês fazem aqui no Brasil, eles não necessariamente sabem que vocês conhecem a Bolsa e que vocês estão dispostos a recebê-los. Então, no site da Euraxis, através da Euraxis no Brasil, através desse link aqui, vocês vão encontrar informações sobre como e por que receber pesquisadores pós-doutorais Marie Sklodowska-Curie. E deixo o QR Code para vocês poderem acessar o passo a passo que preparamos para vocês, para mostrar como aumentar sua visibilidade, como manifestar o seu interesse em receber esses pesquisadores visitantes. Existem muitas ferramentas no site da Euraxis, mas também em outras plataformas, como a plataforma MSCA.net. Então, todos os links estão nessa página, que tem o link agora nas suas telas. Uma vez que vocês vão manifestar seu interesse, o interesse das suas instituições em receber pesquisadores visitantes, vocês vão entrar nessa base de dados de instituições potenciais de acolhimento, que nós chamamos de Euraxis Hosting Offers. Eu acabei de ver e só tem 2 instituições brasileiras que manifestaram interesse em receber pesquisadores visitantes nessa instituição. Eu sugiro vocês publicarem interesse das suas instituições. É muito importante para vocês aumentarem a visibilidade e entrar nesse mapa da pesquisa, né? Para que pesquisadores europeus que não necessariamente falem português possam saber o que vocês fazem, qual é a qualidade, quais são os laboratórios de excelência das suas instituições, saber um pouco mais sobre vocês. Então, usem essa ferramenta e também não hesitem em compartilhar com a gente, e nós também ajudaremos a divulgar essa manifestação de interesse de vocês junto aos europeus que possam querer vir para cá. E, finalmente, eu deixo aqui uns contatos adicionais, links, obviamente, mas o link para a chamada, mas também vídeos explicativos que fizemos,
com pesquisadores, com os nossos dois panelistas de hoje, por exemplo, que vão apresentar e que gravaram dicas em vídeos que vocês podem consultar e compartilhar com pesquisadores europeus. Existem no Brasil 2 pontos focais que estão à disposição para sanar suas dúvidas sobre essa chamada. Eu deixo o contato da Elisa Nátola e da Flávia Cerqueira no CONFAP, que é o Conselho das Fundações de Amparo à Pesquisa dos Estados no Brasil, e que sabem muito sobre o programa e podem ajudar. E, finalmente, existe uma associação de alumni brasileiros que podem também compartilhar dicas, sanar suas dúvidas, não hesitem em entrar em contato com eles. Finalmente, deixo os contatos da Euraxis no Brasil. Eu, Charlotte, estou à disposição de vocês para responder às suas perguntas. Se eu não tiver a resposta, eu posso encaminhar para quem saiba e possa ajudá-los. E eu fico muito feliz em ajudar vocês. Eu gostaria de ver muito mais candidaturas de instituições brasileiras recebendo pesquisadores e visitantes no âmbito dessa bolsa. Então, estou à disposição para facilitar isso. E eu acho que ninguém melhor do que pesquisadores que passaram pelo processo, não, para compartilhar suas dicas. Então, eu gostaria de dar a palavra para o Sebastião e para o Nicolás depois, que vão compartilhar da sua experiência para vocês saberem um pouco passo a passo, quais são as vantagens, etc. Muito obrigada pela atenção, Sebastião. A palavra é sua. Muito obrigado, Charlotte. Sou Sebastian, sou belga inicialmente. Eu estou agora num projeto Marie Skłodowska-Curie Global Postdoctoral Fellowship entre a Manus University na Irlanda e a URGS em Porto Alegre. Eu sou sociólogo inicialmente, mas como vocês vão ver, o programa incentiva a dimensão interdisciplinar, né? Queria começar por trazer uma coisa que a Charlotte mencionou, mas que eu acho fundamental para entender o que é o programa Marie Skłodowska-Curie, pegando a página mesmo da União Europeia sobre o programa, né? Ele diz que o MSCE é um programa de Doctoral Education and Postdoctoral Training. Ou seja, é realmente fundamental entender o MSCE como um programa de formação. A gente nunca para de aprender. A gente é formado como pesquisador no mestrado, no doutorado, e a gente continua no pós-doutorado. E tudo é organizado dentro do programa para incentivar isso. O resultado do MSCE não são publicações ou livros ou coisas assim, são também. Mas é principalmente o pesquisador que vai acabar, ou a pesquisador que vai acabar saindo disso. A forma que o programa é pensado é baseada sobre 3 critérios de avaliação: excelência, impacto e implementação. Estes critérios, a partir do momento que você vai entrar na preparação de uma proposta, vão ficar ecoando na sua cabeça durante semanas, porque, basicamente, você precisa conseguir explicar um projeto de 2 a 3 anos num documento de 10 páginas, destacando estes 3 critérios, cada um sendo dividido, né, em subcritérios. Então, na excelência, você vai apresentar como você está indo além do estado do arte, que tipo de metodologia você vai mobilizar, mas também que tipo de supervisão você vai ter, que tipo de formação você vai conseguir acceder durante a formação e por que você é o melhor pesquisador para fazer isso. A coisa importante é isso. O objetivo da avaliação não é ver se você tem uma lista de publicação longa no seu LaTeX. Até isso não tem nenhum interesse para os avaliadores. O que é interessante é de ver o projeto que você acaba querendo fazer, como sua trajetória profissional, a experiência e também a produção que você fez, mas as competências que você ganhou, fez que você é o melhor pesquisador para poder desenvolver este projeto. Isso é a primeira etapa, a excelência. A segunda é o impacto, ou seja, como tudo isso vai acabar contribuindo à sua carreira, como você vai acabar crescendo através
das aprendizagens do processo, explicando como antes e depois do MSCA você não vai ser o mesmo pesquisador, a mesma pesquisadora. Sua carreira vai ter feito um pulo, né? Fazendo também contribuições à sociedade. O impacto não é só o impacto em termos de linhas de publicações e de H-index, o impact factor. O impacto social, o impacto político na sociedade, nas empresas, nas organizações da sociedade civil. E tudo isso é avaliado com critérios extremamente bem detalhados nas guidelines que vou mencionar depois. E, finalmente, tem uma questão da implementação, que é como tudo isso vai acabar sendo organizado concretamente dentro de instituições de um lado, mas também na organização cronológica do seu projeto. Você vai precisar construir, em geral, um Gantt chart com work packages e deliverables do conjunto do projeto, né? E isso também vai acabar ficando na sua cabeça durante meses, porque o Gantt chart é, de certa forma, o resumo de tudo que você vai querer fazer. A gente poderia organizar um webinar só sobre estes critérios, acho que poderia ser muito interessante, porque para mim demorou um tempo para conseguir entender isso, mas a partir do momento que você entra nisso, as oportunidades são extraordinárias. Isso. Tem também o princípio da tripla mobilidade do MSCA. Então, obviamente, sempre se fala de mobilidade internacional, é muito comum, só que a forma que o MSCA pensa isso é muito interessante. A ideia realmente é sair da sua zona de conforto. Você não pode ficar no país onde você sempre ficou. Então, se você é belga e passou toda a sua vida trabalhando na Bélgica, você vai num outro país da União Europeia ou num outro país do mundo, né? Se você é brasileiro, você vai, não sei, na Suíça ou na Irlanda ou no país europeu descobrir isso. Então, pode-se fazer seguindo a forma que o Global Fellowship está organizando a Outgoing Phase, fora da União Europeia, a Returning Phase, dentro da União. Né? Mas também pode-se fazer pelos secondments que a Charlotte mencionou. Seja isso uma forma muito legal, mesmo no projeto European Fellowship, de dizer, ok, nos 2 anos que tenho aqui, tem 8 meses que posso passar em outras instituições. Então, eu quero, não sei, trabalhar com um colega que está na China, ou que está no Brasil, ou que está nos Estados Unidos. Eu vou passar 4 meses, 6 meses, 8 meses lá. Né? E você pode também fazer trabalho de campus e visitas curtas. Então, no meu caso, eu estou trabalhando numa pesquisa focada sobre os trabalhadores do setor tecnológico. É uma indústria imensamente globalizada, mas que também é imensamente desigual, né? E o que me interessa como sociólogo são as concepções do mundo destas pessoas, as trajetórias de vidas dos trabalhadores do sector e como isso acaba moldando, de certa forma, sua experiência na indústria, as contribuições que eles fazem no tipo de produto que eles desenvolvem. Então, eu decidi começar aqui na América Latina, porque eu acho imensamente relevante observar a tecnologia a partir da perspectiva do mundo da maioria, né? E depois, daqui um mês, eu vou nos Estados Unidos para 4 meses, depois eu passo 4 meses na Ásia, e no final eu faço uma returning phase na Europa. Em cada tempo, eu me conecto com comunidades acadêmicas específicas e também eu faço trabalho de campo. Então, eu consigo, com as modalidades da Global Fellowship, organizar um trabalho de campo global que qualquer outra pesquisa, bolsa, não poderia me deixar fazer. Não? E você pode imaginar projetos assim, de forma global, muito interessantes. Uma outra dimensão fundamental é a dimensão interdisciplinar, aqui embaixo. Né? Ou seja, o objetivo é realmente sair da sua zona de conforto, novamente, descobrir novos campos. Então, eu sou sociólogo trabalhando sobre tecnologia. Eu nunca trabalhei sobre isso antes. Minha questão era visões do mundo e práticas profissionais. Né? Então, o que eu estou fazendo num projeto? Eu estou me aproximando do campo da STS, do Science and Technology Studies, participando de eventos, participando de workshops, construindo também uma equipe interdisciplinar. Meu orientador na Irlanda é um sociólogo que trabalhou sobre a indústria tecnológica irlandesa 20 anos atrás. Então, ele está muito feliz de ver uma pessoa trabalhando sobre assuntos similares 20 anos depois. O colega que me recebe na URGS, o Nicolas, que está aqui, ele é informático inicialmente. Ele dirige o ILEA, mas foi uma imersão no mundo da computação que eu consigo ter durante esta outgoing phase, que está abrindo minhas perspectivas de uma forma que também nunca tive oportunidade antes, considerando o lado muito segmentado da dinâmica disciplinar das universidades, tanto no Brasil quanto na Europa.
E finalmente tem uma dimensão intersectorial, que é sair dos muros da universidade, também sair da sua zona de conforto, construir projetos de pesquisa colaborativos, imaginar produtos do projeto que não são só artigos, mas que vão ser policy brief, que vão ser podcast, que vão ser intervenções como organizações da sociedade civil ou coletivos de trabalhadores, não? Com a possibilidade de construir non-academic placement no final do projeto, de passar 6 meses totalmente imerso num parceiro não acadêmico para fazer transferência de conhecimento, não? Que é princípio muito, muito fundamental. Então, esta mobilidade faz que você está no meio dela como pesquisador. Você é, de certa forma, a conexão entre mundos acadêmicos diferentes, entre mundos disciplinares diferentes e entre mundos sociais fora e dentro da academia diferentes. E dá papel assim, de mediação ao pesquisador que é absolutamente extraordinário, e pensar o projeto desde o início mesmo, tendo estes 3 princípios na cabeça, é fundamental. Uma das coisas que queria destacar nisso é a importância da mentoria. Como eu falei, isso é o critério de avaliação objetivo no primeiro critério, né, do critério excellence. E a União Europeia achou tão importante dar destaque, né, à questão da mentoria. Eu estou falando de mentoria e não supervisão ou orientação a propósito, né? É uma forma de ver isso como sendo colegas que têm uma experiência profissional de 15, 20 anos à frente de você e que podem acompanhar você como pesquisador, a crescer durante este processo. Nós já mencionei meu colega irlandês que, de certa forma, pode me dizer, eu sei, já enfrentei tal problema quando eu estava fazendo minha pesquisa faz 15, 20 anos. Talvez você pode ver deste lado como as coisas podem andar. E também o caso do Nicolas. Nicolas, como eu, chegou no Brasil faz 16, 20 anos e teve de descobrir como este mundo funcionava. Então, o fato de ter o acompanhamento de colega que passou pelo mesmo processo de expatriação, de descobrir mundos diferentes, foi absolutamente fundamental para o projeto poder existir, para o projeto poder ser implementado e também, como eu, como pesquisador, aprender por dentro como funciona o mundo acadêmico que para mim era estranho e diferente inicialmente. Então, estas guidelines sobre supervision são publicadas no site da União Europeia, elas são fundamentais também para a construção do projeto e conseguir ter a presença dos orientadores, dos mentores na preparação e na implementação da proposta é fundamental e eu vou voltar a isso. Então, outra coisa importante é a América Latina. Por que escolher a América Latina como parceiro, país da América Latina, o Brasil sendo deles, como parceiro para desenvolver projeto? Eu coloquei global entre parênteses, porque a maior parte das coisas que estou dizendo aqui são coisas que podem ser aplicadas tanto para uma Global Fellowship, tanto para uma European Fellowship. Você pode fazer secondment de 8 meses no Brasil, se você quiser, e uma estadia bem longa no final, né? E então, conseguir justificar da escolha da América Latina, eu vejo várias razões que fazem que isso faz sentido. Primeiramente, isso é o caso do Brasil, mas do conjunto das universidades latino-americanas, a junção entre pesquisa, ensino e extensão, a junção muito orgânica entre os três, é uma coisa que combina muito bem com os princípios do MSCA, né? Como esta ideia que você precisa pensar no impacto da pesquisa, que você precisa juntar estas diferentes dimensões da prática, precisamente na extensão. Acho que a expertise que o Brasil tem sobre a extensão é muito rica. Também o fato que o ecossistema de publicação científica no Brasil, na minha opinião, é imensamente mais interessante que as coisas que a gente pode ter nas grandes empresas como Sage, Elsevier ou Taylor Francis, no sentido que são publicações que são open access e que são multilingües. Uma grande quantidade de revistas brasileiras aceitam artigos em português, mas também em francês, em espanhol, em inglês, que é uma coisa muito difícil a fazer em revistas, entre aspas, internacionais. Então, é uma coisa que você pode valorizar muito na dinâmica de Open Science, muito defendida pela União Europeia. Também porque o Brasil e a América Latina é lugar de trabalho de campo fundamental. Claro, para a ciência da natureza, sobre
qualquer elemento acontecendo aqui, mas também em termos das ciências humanas, a partir do momento que você, como eu estou fazendo no meu projeto, olha a realidade a partir de uma perspectiva diferente da perspectiva do norte global, entre aspas, você acaba tematizando e problematizando problemas sociais de uma forma muito mais rica e profunda, né? E criando redes internacionais fazendo isso. Você, de certa forma, passando por uma MSc Global Fellowship ou European Fellowship também, o impacto de uma experiência assim não são só 2 ou 3 anos de projeto de pesquisa pós-doutoral, são 20, 30 anos de experiência profissional e de novas redes que nascem a partir disso, né? E isso, como eu falei, vale tanto para o green phase, o segundo, etc. Então, eu queria só acabar voltando sobre a linha do tempo, que foi meu processo de preparação da MSc. Eu acabei meu doutorado em 2017 e entre 2018 e 2019 eu comecei a me aproximar do programa, dos princípios atrás do Marie Curie. Porque, obviamente, são princípios muito diferentes das formas muito fechadas que várias vezes são pensados os programas, os projetos de doutorado, e conseguir mudar o chip e começar a pensar um projeto a partir destes princípios demora um tempo, cognitivamente, né? Em 2019, eu escrevi um primeiro rascunho de projeto, né? Um projeto muito diferente do projeto que acabei mandando no final. E acabei não mandando porque não achei que valia a pena deste ano, mas uma colega trabalhou em paralelo a mim, uma colega belga que passou pela oportunidade de carreira Restart, né? Ela ficou fora da pesquisa um tempo, ela decidiu voltar, preparou Marie Curie, submeteu o projeto e conseguiu passar da primeira vez, ganhando a oportunidade de trabalhar vários anos na Suécia, né? E foi uma experiência totalmente transformadora na carreira dela. Então, eu vi uma colega, que foi minha colega de doutorado, passando por isso, falei, é ótimo, é possível. São bolsas que não são assim fora de alcance. Se você entra na lógica delas, é possível conseguir bolsas assim. Então, em 2020 e 2021, teve a pandemia, mas eu tive também a oportunidade de trabalhar no marco de um projeto que é a PESPRING, né? Sobre disciplinas de pós-graduação, neste caso era com colegas da UFPE, para estudantes de pós-graduação em serviço social, teve pessoas de administração também. Eu acabei lendo muito e desenvolvendo disciplinas sobre o assunto que queria trabalhar no MSc. E foi fundamental nesta troca permanente com os estudantes de pós-graduação brasileiros, que são extraordinários, a melhor experiência docente que eu tive na minha vida até agora é aqui no Brasil. Eu consegui começar a esboçar um projeto que realmente achou ia dar certo. Em julho de 2021, eu contactei o beneficiário europeu, a instituição europeia que ia ser, tipo, receber o projeto, né, e organizar, mesmo o tempo que ia passar no Brasil. E a história é muito interessante, porque eu conhecia o colega Sean O'Ryan, que se tornou meu supervisor, já antes, e por ter lido coisas dele, mas nunca tinha conectado com ele. Então escrevi um e-mail, disse, Sean, estou interessado a submeter o MSc, podemos fazer isso? Ele me respondeu, olha, agora são as férias, eu estou ocupado, mas se quiser a gente fala daqui uma semana. A gente teve um call juntos, e durante este call eu apresentei tudo o que queria fazer, e muito rapidamente ele entendeu tudo. Em uma hora ele já tinha entendido os princípios metodológicos, os objetivos que eu tinha. E a coisa mais importante é que uma semana depois, ele me mandou um e-mail dizendo, ok, se entendi bem seu projeto, 2 pontos. Ele tinha resumido, reestruturado tudo o que eu tinha conversado com ele, sem eu perceber que ele tinha tomado notas. Então, a dinâmica de mentoria começou no primeiro contato que eu tive com este mentor na Europa, e eu cresci muito através disso. Então, eu tive o apoio acadêmico do Sean, e também uma outra coisa muito importante, o apoio das equipes de pesquisa, né, dos Research Office das universidades europeias. No meu caso, é um colega, Patrick Boyle, que também, desde o início do processo de escrita, me mandou muitas guidelines sobre como escrever e releu a proposta várias vezes, me dando dicas sobre a forma de conseguir entrar nos critérios do MSc da forma mais clara possível. Então, é realmente fundamental na construção de um projeto de ter estas parcerias com a instituição europeia, mesmo se você vai só voltar lá daqui 2 anos, no caso de um Global Fellowship,
elas são fundamentais na construção disso e na comunicação entre a instituição brasileira e a instituição europeia. Isso, em 2021 enviei o projeto, em março de 2022 o resultado chegou, que é muito legal, que o projeto passou da primeira vez, mas o mais importante é que eu recebi feedback escrito de 3 páginas sobre um projeto de 10 páginas. Ou seja, mesmo se você passa ou não passa, você recebe projetos, relatórios qualitativos extremamente detalhados, que é a síntese dos comentários dos 3 pareceristas, eles juntam os comentários e fazem uma nota sintética das avaliações, que faz que mesmo se você não consegue a bolsa no primeiro ano, você recebe comentários maravilhosos para ajudar vocês a submeter um projeto no ano seguinte, e que espero será um sucesso. Isso. Finalmente, o projeto acabou começando em abril de 2023, então vocês vejam, teve mais de um ano entre o momento do resultado e a implementação, e também uma flexibilidade que o MSCI está dando. Você pode decidir quando vai começar o projeto, se você está, por exemplo, num outro projeto de pós-doutorado, você está dando aulas, uma coisa assim, não? Você pode decidir, acho que é pouco mais de um ano depois do momento, a data exata de início. Isso. Como dica final, vocês viram que precisa de muito tempo, né, para poder preparar um projeto assim. No meu caso, foi 2 meses e meio de escrita full-time para conseguir realmente entrar num projeto que acabou dando certo. Então, eu realmente incentivo vocês a começar isso o mais cedo possível. Por isso, vocês podem e devem abrir já uma conta no site Funding and Tenders da União Europeia. Vocês vão procurar o call MSCI 2024 e vocês podem já start a submission agora. Você pode começar uma submissão agora. Por que é importante? Porque como coloca aqui a pequena box no final, você pode submeter quantas versões que você quiser. Só a última vai ser tomada em conta. E que é fundamental esta coisa aqui à direita, Download Part B Templates. A partir do momento que você tem acesso ao template, você vai ter a descrição extremamente detalhada de todos os critérios e subcritérios de avaliação Excellence, Implementation and Impact. E, na minha opinião, só a partir disso você pode começar a escrever. Então, minha dica é, pega-me isso, pega-me um documento Word ou um documento de papel e começa a pensar o projeto tendo esses critérios na cabeça a partir de agora. Desta forma, vocês não vão precisar fazer entrar um projeto já pensado em boxes, em critérios que não se adequam a eles, mas vocês vão construir um projeto, de certa forma, guiado pelos critérios e espero chegar num resultado positivo. Isso, obrigado pela sua atenção. Esses são meus contatos e agora é com grande prazer que eu passo a palavra com Nicolas, com o qual acabei de passar um ano e meio extraordinário na URGS e que vai compartilhar a experiência que a gente teve como host da Outgoing Phase. Obrigado, Sebastião. Bom dia a todas e a todos. Então, eu sou professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, onde eu tive o prazer de receber o Sebastião durante esse tempo todo que ele acabou de mencionar. Um, eu vou dar, então, meu depoimento, meus sentimentos a respeito do interesse em receber um fellow MCSA. Eu só queria, antes de passar esse ponto de vista, reforçar um aspecto para candidatos, para pessoas que se preparariam a submeter uma candidatura, recém-doutores tipicamente, e pensando em particular em recém-doutores brasileiros. Eu acho fundamental, por todos os motivos que a Charlotte e o Sebastião explicaram, entender que o tipo de projeto que vocês têm que escrever, que defender, é tem pontos comuns com projetos brasileiros de bolsa de recém-doutor, por exemplo, mas tem uma outra amplitude, tem uma série de considerações que tornam esse tipo de candidatura muito específica e que podem ser um pouco surpreendente à primeira vista para um recém-doutor brasileiro ou brasileira. Tem todos os critérios de avaliação que o Sebastião mencionou, tem a necessidade de pensar
não só no desenvolvimento da pesquisa com metas de publicações e de resultados científicos obtidos, mas a obrigação de pensar também em toda a arquitetura do projeto, na metodologia do projeto. Tipicamente no Brasil, quando você submete uma proposta de recém-doutor, você tem que pensar também em deliverables, em cronograma de atividades, mas essa reflexão que é obrigatória, por exemplo, para solicitar uma bolsa CAPES ou CNPq, uh, ela é muito mais detalhada, muito mais aprofundada num projeto europeu como o MCSA. Então, é por isso também que a temporalidade da submissão do projeto é maior. Realmente não é um projeto que vocês podem escrever em alguns dias na base dos seus últimos resultados obtidos no doutorado. Tem que ter uma reflexão muito mais madura sobre como vai se desenvolver esse projeto de pesquisa. Nada é impossível, tem todos os recursos que vocês já puderam ter visto mencionados que podem ajudar a preparar a proposta. Eu só queria chamar a atenção sobre essa questão da dimensão maior que reveste esse projeto. Outro ponto que eu queria também destacar, conforme o Sebastião explicou muito bem, realmente você submete o projeto, aprovado ou não, você tem um feedback que é importante, inclusive para melhorar a proposta, para poder submeter de novo, eventualmente, se ela não foi aprovada a primeira vez, o que é frequente. Agora, eu queria lembrar também da regra dos 70%, que a Charlotte mencionou na primeira parte do webinário. Nós temos muito a cultura no Brasil também de submeter para submeter e para ver, e porque afinal não se perde nada ao tentar. Bem, no caso, se a submissão não tiver um mínimo de qualidade, o que se perde é o direito de submeter de novo a mesma proposta no ano seguinte. Então, eu acho importante ver e lembrar dessa regra para, sim, submeter alguma coisa numa lógica de recolher as críticas e eventualmente sugestões de melhoria para uma nova submissão, mas a partir da premissa que a primeira submissão já terá um nível suficiente, mínimo de qualidade e de reflexão para convencer. Senão vocês perdem tempo e se desqualificam para uma próxima seleção no ano seguinte. Bom, isso dito, eu queria realmente chegar ao ponto que me foi solicitado comentar, que é, do ponto de vista de uma instituição brasileira, o que significa receber ou ser host, receber um pesquisador MCSA. Em primeiro lugar, significa receber um pesquisador, obviamente. Então, eu sou diretor de um instituto aqui, eu tenho todo o interesse, pleno interesse em ter mais uma pessoa, mais um pesquisador que vem desenvolver pesquisa de qualidade, justamente pelos mecanismos seletivos que a pessoa passou. Então, isso é óbvio. Mas mais do que receber um pesquisador, é receber um, um líder de projeto, uma pessoa que não vai fazer uma pesquisa puramente individualizada, de novo com o objetivo a mínimo de publicar seu paper daqui a 6 meses. É muito mais do que isso que se recebe na instituição. É uma pessoa que está desenvolvendo um projeto de pesquisa de alcance internacional, com vários níveis de colaborações internacionais, numa escala temporal de anos e anos, com impacto, que tem um orçamento junto com isso para desenvolver sua pesquisa de forma colaborativa. O bolsista tem dinheiro para participar de conferências, para organizar pequenos eventos, workshops, eventualmente. Então, você, como host, tem acesso a muito mais do que um indivíduo que desenvolve uma pesquisa. Você tem acesso a um projeto de pesquisa inteiro. Ainda é um projeto, é uma equipe relativamente pequena, tem outras modalidades, inclusive programas europeus para fomentar projetos de pesquisa numa escala maior, mas você recebe um projeto de pesquisa. É isso que eu vi acontecer
com o Sebastião aqui no meu instituto. Ele não só fez a pesquisa dele, escreveu papers, etc., mas ele provocou diretamente ou indiretamente a organização de série de webinários, ele trouxe outros colaboradores dele que puderam agregar seu conhecimento no instituto que eu dirijo. Então, essa dinâmica de equipe é muito interessante também. Ainda em relação a essa ideia de receber um projeto de pesquisa, tem um aspecto metodológico que é muito interessante também para o host, porque assim como a pessoa, o futuro bolsista que submete um projeto tem que entender essa metodologia de pesquisa e a forma como se escreve e se dimensiona um projeto de pesquisa para ser aprovado nessa modalidade de MCSA, assim também para a pessoa que passa a receber parte da pesquisa, é muito interessante ver simplesmente a forma como, simplesmente eu ia dizer a burocracia, o tipo de formulário, o tipo de informações que o bolsista tem que informar para poder concretizar sua pesquisa. Essa questão metodológica é muito interessante também para o host, para poder também aprender a trabalhar e a elaborar projetos de pesquisa numa escala um pouquinho maior do que o que nós temos costume de ter no Brasil. A dimensão internacional, obviamente, é fundamental, é essencialmente interessante. De novo, é receber um bolsista, mas junto com o bolsista, junto com o recém-doutor, tem, no mínimo, os contatos na instituição europeia responsável pelo projeto que vem, tem toda a rede de colaborações na escala global que o pesquisador traz. Então, em termos de internacionalização, é também muito interessante e, mais uma vez me repito, mas essencialmente diferente receber um recém-doutor com uma bolsa nacional brasileira do que receber um bolsista MCSA. O nível de parcerias internacionais que a gente consegue alcançar por meio da modalidade MCSA é muito, muito, muito rico. Isso leva à pergunta de como fazer para chegar a receber um pesquisador MCSA, como se qualificar como host. A Charlotte trouxe uma ferramenta que é bastante útil para isso. Esse registro no site da Euraccess certamente importante, porque, a rigor, o host não tem poder nenhum de se candidatar. Assim, não, a candidatura, o dossiê, o projeto é elaborado por um jovem doutor, como o Sebastião, europeu no caso, pode ser brasileiro, mas não é o host que vai proativamente poder elaborar uma candidatura, um projeto de pesquisa. A única coisa que você pode fazer como host potencial, se é interessado em receber um bolsista, é spread the word, passar o recado, fazer sua campanha para comunicar que o seu instituto de pesquisa, o seu departamento, o lugar onde você trabalha tem interesse e habilidade para receber um bolsista. Tem que disponibilizar a infraestrutura básica, uma sala onde a pessoa vai trabalhar. Se o pesquisador tiver uma atividade instrumental, tem que ter, obviamente, laboratórios que possam contribuir para a pesquisa da pessoa. Então, você tem um mínimo de infraestrutura a poder prover. É importante saber, acho que chegou uma pergunta que, pelo menos no caso do projeto do Sebastião, mas eu acho que deve ser relativamente padrão isso. A instituição host recebe, sim, indiretamente, pelo intermediário da instituição europeia que gerencia o projeto, recebe um fomento de uma indenização, de uma certa forma, pelos custos incorridos pela presença do pesquisador no host. Então, você tem que fornecer infraestrutura, mas tem uma indenização em contrapartida disso. Então, você tem que fornecer infraestrutura, você tem que fornecer a parte que o Sebastião também destacou muito bem, essa ideia de mentoria, de mentorship. Mais uma vez, é um papel muito diferente mentorar um bolsista MCSA do que orientar ou supervisionar
doutorando ou até um recém-doutor, no sentido que a gente costuma usar no Brasil. É realmente um trabalho de mentoria que tem que ser fornecido, que é muito mais uma ajuda, um suporte ao jovem pesquisador para que ele ou ela construa sua carreira atual e futura, do que uma orientação científica. Pode ser que o host, como que a pessoa que vai receber como cientista, participe ativamente como co-pesquisador da pesquisa, mas eu nem acho que esse seja o papel mais importante e necessário do host. O que realmente é importante que o host forneça é todo o aspecto meta e ajudar o pesquisador, que já é uma pessoa formada, doutora, e que tem um background científico já forte, que tem uma autonomia total, na verdade, para tocar adiante sua pesquisa. Então, é ajudar essa pessoa a se projetar daqui a 3 anos, 5 anos, 10 anos, e como poderá seguir na sua carreira de pesquisador, de pesquisadora, de docente em um país, se a pesquisa se faz junto com a docência na educação superior. Então, é muito mais esse trabalho de amparar a construção da carreira do pesquisador, do que realmente uma orientação científica, como a gente faria. Então, o host, para poder receber esse tipo de bolsista, tem que spread the word, passar a informação que pode disponibilizar infraestrutura, e tem essa vocação também a ter esse tipo de suporte, de mentoria à pessoa. Se o host é responsável por um departamento, por um instituto, mostrar também que a equipe inteira local poderá trabalhar junto com o pesquisador, obviamente, é importante, desde que seja respeitada a temática e o projeto científico do pesquisador, porque, novamente, a proposta é do pesquisador. Então, é diferente, por exemplo, eu como orientador de doutorado, eu publico assuntos potenciais de doutorado ou de mestrado, e o candidato, eu pessoalmente, outras pessoas orientam diferentemente, mas o candidato não tem muita escolha. Se quer trabalhar comigo, vai ter que tratar desse assunto científico durante os 4 anos de doutorado. Aqui é muito diferente, é quase a lógica inversa. É o pesquisador, já doutor, que traz sua pesquisa. Obviamente, na elaboração do projeto, na medida do possível, ele já teve um diálogo com o futuro host para adequar, para encaixar esse projeto de pesquisa dele ou dela com o que o host faz no seu instituto, mas eu diria que a 90% a proposta científica vem do pesquisador. Então, como host, você pode fazer é muito mais explicar o que você disponibiliza de pessoal também, para poder receber a pessoa, do que realmente propor assuntos diretamente. Isso acho que é uma lógica que até talvez possa funcionar se você já identificou um jovem pesquisador, por exemplo, numa conferência, que você já sabe que trabalharia num assunto muito próximo ao assunto científico que você quer propor. Mas necessita de uma adequação, de um alinhamento prévio científico que, em muitos casos, creio, não vai existir. Por fim, o último ponto que eu queria destacar, que é uma pergunta que sempre volta, é a questão mais administrativa. Para ser vocês vão ter que, sua instituição vai ter que assinar um convênio, bem dizer, de acordo com padrões europeus, com o pesquisador, por um lado, e com a instituição europeia que gerencia o projeto do pesquisador, por outro lado. Então, é um acordo tripartite, de uma certa forma.
tem, em teoria, é tão fácil e tão difícil como é numa instituição brasileira para assinar um convênio internacional. Tem questões de idiomas, tem questões de propriedade intelectual que podem necessitar ser tratado dependendo da área da pesquisa, dependendo das instituições e dos países envolvidos também, porque a legislação da propriedade intelectual e a forma como cada instituição a encara varia bastante. Tem questões de idioma, tem questões de transferência de dinheiro, uma vez que a instituição host pode receber um pequeno recurso adicional de indenização. Então, são assuntos, tem questões de responsabilidade, obviamente, civil em relação ao pesquisador durante sua estadia na instituição. Então, são assuntos que, de novo, podem ser muito fáceis de ser resolvidos se sua instituição já está acostumada a assinar convênios internacionais com outras universidades, ou, na minha experiência, que pode ser totalmente impossível ou muito complicada se, pelo contrário, sua instituição não tem essa prática e descobre do nada documentos, contratos, na verdade, que são de dezenas e dezenas de páginas em inglês, de acordo com a legislação europeia. Isso pode assustar, e nossa experiência com o Sebastião tem assustado pelo menos uma ou duas universidades no Brasil. Então, minha conclusão sobre essa questão administrativa é que eu acho que não é um problema que não possa se resolver. Só pede um trabalhinho junto com os setores administrativos da sua universidade para poder obter a assinatura desse tipo de convênio. E acho que já passamos quase da hora prevista, então vou concluir nesse ponto, devolver a fala a Charlotte, acho que nós temos talvez perguntas a responder. Muito obrigada a ambos. Foi muito claro. Muitas vezes eu estava procurando um poligar para dizer o quanto eu concordava com vocês. E eu acho que o público também, pois as perguntas que recebemos eram muito práticas e diretas. Inclusive, algumas já foram respondidas, como foi o caso da pergunta da Sâmia sobre o repasse da verba para a instituição à instituição brasileira. E, Nicolás, você disse que você conseguiu da instituição na Irlanda o repasse de uma parte para assumir um pouco os custos de receber o Sebastião, na Federal do Rio Grande do Sul. Isso depende do acordo entre a instituição da Europa e a instituição brasileira, não, ou do mundo. Não está escrito nos documentos oficiais, depende do acordo entre as duas que vocês assinaram, como você diz, um acordo de cooperação? Isso, né? Nicolás, você quer complementar? Não tenho muito o que acrescentar. Eu não sabia que era uma. Eu achava que era uma regra genérica. Uh, então, embora seja no caso aparentemente não aparentemente, com certeza, uma decisão local da Universidade de Menos, que é a universidade que gerencia o projeto do Sebastião, eu ousaria dizer que acho provável, pela minha pequena experiência nesse tipo de convênio entre instituições europeias e brasileiras, acho provável que seja relativamente comum. Eu posso fazer uma comparação com o contexto dos projetos Erasmus de mobilidade estudantil, de colaboração que eu conheço um pouquinho melhor. Sempre, em todos os casos que eu vi, havia alguma noção de indenização da universidade não europeia em função do envolvimento no projeto. Então, eu confio que seja relativamente comum que a instituição europeia considere que tem que indenizar de alguma forma a instituição host pelo. A gente está falando de coisas muito simples: o consumo de luz, o consumo de água, o ar-condicionado, o acesso à internet. Então, é esse tipo de fatores que, no caso desse projeto, a Universidade de Menos quis indenizar e nos repassar uma parcela da verba que era recebe para gerenciar
Sebastião. E é esse tipo de acordo que eu creio que seja relativamente comum no contexto desses projetos. Sim, eu queria acrescentar, tem duas partes, né? Tem o overhead, que é o custo administrativo, né? E esse acabou sendo dividido sob um princípio de reciprocidade. Assim, acho que a Universidade Europeia não ia gostar que isso não acontecesse do lado dela. Se ela recebia um pesquisador americano, chinês ou brasileiro, é óbvio que bom, devia ter uma ajuda para receber o pesquisador. Um, E também, do outro lado, temos o Research, Training and Networking Cost, que é uma outra parte do financiamento, que é dinheiro que você pode usar para participar de conferências, fazer mobilidade, pagar custos de publicação open access, que é extremamente caro nas revistas privadas. E este dinheiro acabou sendo gerido por Manus. Então, ele não foi transferido no Brasil, porque a Universidade Brasileira não tinha como entender o funcionamento desse sistema de reembolso, que é muito diferente do sistema de reembolso por diárias, por exemplo, que temos no Brasil. Então, acho que é uma coisa extremamente importante que o Nicolas acabou assumindo durante todo o tempo de minha estadia no Brasil, é um trabalho de tradução institucional. E você acaba aprendendo isso também como pesquisador. Acho que acontece em qualquer país do mundo, não? Mas o fato de ter um host que aceita de fazer esse papel com você, de traduzir como funciona não só entre línguas diferentes, mas mundos acadêmicos diferentes, acho que isso é chave para um projeto assim acontecer. E é isso. Eu agradeço, Nicolas, pelo trabalho que ele fez nesse sentido. Obrigada pela resposta. Então, também perguntam sobre a taxa de sucesso das aplicações específicas para Global Fellowship e como se compara. Eu vou tentar compartilhar o link aqui no chat, mas a tabela com todas as taxas de sucesso por painel científico e por modalidade é um dado público que você encontra na página da chamada anterior. Eu vou tentar compartilhar esse link. Normalmente, a taxa de sucesso das Global Fellowships é um pouco maior do que as European Fellowship, mas existe um pouco essa ideia que a taxa é muito baixa e não é. A taxa média das European Fellowship é em torno de 15%. Depende da modalidade e depende da área, mas 15% não é muito mais baixo do que alguns projetos do CNPq ou alguns outros fomentos brasileiros. Então, isso é para encorajar vocês a perderem o medo e a submeter uma candidatura com esse tipo de evento, com muitas dicas, muitas ferramentas que estão à disposição. Vocês têm um mundo de ajuda para facilitar um pouco as suas candidaturas. Então, não hesitem em explorar esses links todos e fazer suas perguntas. Se vocês concordarem, eu vou ler as duas próximas perguntas para vocês poderem contribuir também. São perguntas mais administrativas, mas se uma pessoa residente em um país da Europa pode aplicar para uma Global Fellowship, tendo a instituição de acolhimento na Europa, no seu mesmo país de residência. A regra de mobilidade, no caso de uma Global Fellowship, se aplica ao país de destino fora da Europa. Então, você não pode ter morado ou trabalhado no Brasil durante mais de 12 meses nos últimos 3 anos. Mas você pode submeter a sua candidatura com sua própria instituição como host ou com outra do seu país. E se você quiser complementar, Sebastião? Sim, queria destacar uma coisa importante, que é, você não precisa voltar na instituição de origem, nem no país de origem. No meu caso, fiz toda a minha carreira na UC Louvain. Então, minha experiência era na Bélgica e um pouco no Brasil na época do doutorado, bem antes da janela de tempo. E o que foi chave para mim foi encontrar o orientador que ia poder me ajudar neste projeto na Europa. Precisava achar um mentor na Europa. Por acaso ele estava na Irlanda, então acabou sendo como a Irlanda. Que foi, eu nunca tinha ido na Irlanda na minha vida antes de começar esse projeto com Manus, que foi uma ótima descoberta. Eu recomendo todo mundo trabalhar com esta universidade porque o apoio que recebi foi 5 estrelas mais em todo canto. Mas é isso, você pode usar a Returning Phase como uma fase de mobilidade num outro país europeu que é o país onde vocês têm experiência. E é imensamente rico. Assim, eu estou descobrindo
descobrindo coisas novas cada semana, e mesmo sendo durante a outgoing phase, eu tenho reunião de orientações com meu colega irlandês de forma mensal, e a gente tem várias vezes também reuniões de orientações coletivas, onde Nicolas, Sean e eu ficamos juntos. E isso que é muito importante, você não tem só num projeto com mobilidade, orientador, mentor. Você construi uma equipe de mentoria, pegando as forças de cada para se juntar a construir um apoio a você como pesquisador. E isso é extraordinário. Tipo, é uma das coisas que uma MSc é um dos únicos programas, acho que providencia isso, é muito importante. Como, neste momento específico da inserção pós-doutoral do pesquisador jovem. Esses pesquisadores pós-doutorais Marie Curie são muito sortudos, né? Eu queria, não quero prolongar demais, mas só dar um exemplo concreto de discussões atrás, assim, para dar uma noção também do tipo de margem de manobra que esse tipo de bolsa dá. Uma das mobilidades previstas do Sebastião é ou era na China. Ele ia ficar alguns meses. E por vários motivos, ele teve que iniciar uma reflexão sobre manter ou não essa mobilidade na China versus transformá-la numa mobilidade na Índia. E então tivemos uma reflexão atrás muito interessante sobre, em função dos interesses científicos do Sebastião, do seu projeto de carreira, os interesses, os prós e contras de ir dedicar parte do seu tempo e da sua bolsa na Índia versus a China. E eu relato isso para comparar a situação de um recém-doutor brasileiro que planejaria uma missão em outro país. Provavelmente a decisão de ir no outro país seria muito mais individualizada e muito mais rápida, digamos, do que o tipo de reflexão e de mentoria que tivemos com o Sebastião para definir o melhor lugar possível para ele fazer a pesquisa dele. E só destacar que isso fazia parte do projeto, ou seja, na parte implementation, você precisa pensar um plano de contingência, pegando já no momento da submissão tudo o que podia acontecer nos próximos 4, 5 anos e que faria você precisar mudar ou lidar com alguns elementos imprevistos. E isso é avaliado no projeto também. Então, este fato de mudar de lugar para o secondment já estava previsto no momento da submissão do projeto em 2021 e acabou sendo muito relevante hoje em 2024. Então, é para ver o tipo de planejamento que este tipo de projeto cria possível, não? Muito bom, tem que pensar tudo antes, mas depois tem uma grande liberdade. A última pergunta é sobre a possibilidade para um brasileiro, uma brasileira que reside na Europa há mais de 5 anos, de aplicar, de fazer uma candidatura para um Global Fellowship e fazer a sua pesquisa pós-doutoral no Brasil. É possível, sim. Você tem que justificar a sua estadia, 5 anos legais, contínuo, mas residentes de longa duração na Europa são elegíveis. No entanto, tem que sempre justificar, né? Porque no Brasil faz sentido para você crescer como pesquisadores, faz sentido para o seu objetivo de pesquisa, etc, etc. E, finalmente, Daniel, gostaria de ouvir vocês, Sebastião e Nicolás, sobre o futuro desses pesquisadores pós-doutorais Marie Skłodowska-Curie, se vocês sabem um pouco o que fazem depois, se continuam trabalhando no seu país de destino, voltam, não voltam. Então, se vocês podem comentar um pouco sobre isso. Vou deixar Sim. o Sebastião responder. Obrigado. Depois você pode dar insights também, mas duas coisas. A primeira é também, faz parte também da proposal. Isso é a seção 2.1 na parte impacto. Você precisa explicar como o projeto vai fazer você crescer profissionalmente, abrindo possibilidades tanto no mundo acadêmico quanto no mundo não acadêmico. Porque assim, a universidade é incapaz de absorver a quantidade absurda de doutorandos que são produzidos todos os anos. A maior parte dos doutorandos do mundo não vão trabalhar na universidade, infelizmente. Na minha opinião, devia ter muito mais universidade, mas não é assim. E também porque a gente tem competências que têm um valor imensamente rico no setor público, por exemplo.
no sector privado também, em fundações, organização da sociedade civil. Então, no momento da submissão no projeto, você precisa explicar como as competências que você ganhou vão ser importantes para você depois. No meu caso, eu estou descobrindo coisas sobre o setor tecnológico que pode me tornar interessante, por exemplo, para trabalhar sobre regulação do sector na União Europeia depois. Coisas que nunca ia poder fazer antes do MSCA, sabe? Ou contribuir no debate no Brasil também. Tipo, então, são possibilidades de emprego que são muito mais amplas que só o fato de ingressar na academia. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa é que, a partir do momento que você tem esta mobilidade internacional, você acaba descobrindo vários sistemas acadêmicos diferentes e com sistemas de recrutamentos totalmente distintos. No meu caso, no último ano, eu tentei, seguindo as orientações do Nicolas, descobrir como funcionava o sistema de concurso no Brasil. É um mundo que tem nada a ver com o sistema europeu. Não existem concursos, não existem provas escritas, não existe prova didática, não existe prova de título. Aqui é óbvio, mas lá não. Então, acabei descobrindo um mundo que não conhecia e acho que é a mesma coisa que o MSCA. Se você quer entrar num sistema acadêmico diferente do seu, você precisa de um tempo significativo para conseguir se aproximar dele, entender seus códigos e, no final, talvez ter candidaturas que acabam com sucesso, né? Mas acho que é isso que ajuda o MSCA, ajuda isso, ajuda a descobrir como as formas diferentes funcionam e abrir portas. E uma coisa que eu não mencionei ainda é que um dos únicos deliverables obrigatórios de um projeto MSCA é um Career Development Plan. Ou seja, você não precisa fazer isso no momento da submissão, mas no processo do projeto, você precisa, junto com seus mentores e as equipes de pesquisa das universidades, pensar que vai ser meu plano de desenvolvimento de carreira. O que eu quero aprender para chegar onde daqui 5 ou 10 anos, né? E isso é fantástico, porque vai muito mais longe que só um projeto de pesquisa. Integra tudo, de certa forma, que são inquietações que a gente tem o tempo todo como pesquisador pós-doc. A gente não sabe onde a gente vai acabar parando, trabalhando numa empresa, num serviço público ou numa universidade. A gente quer muito, mas pelo menos tem todas as condições para acompanhar você nesta jornada. Muito obrigada a ambos. Foram dicas muito úteis e depoimentos muito esclarecedores. A Armela, nos comentários, agradece e parabeniza você, Sebastião, por tudo que você está compartilhando e ensinando. Eu gostaria também de fazer as palavras dela as minhas, agradecer a você, Nicolai, e encorajar vocês a candidatarem. Tem muito mais brasileiros que vão para a Europa fazer um projeto desses do que europeus que vêm para o Brasil. Eu gostaria muito de ver mais números, mais candidaturas com instituições brasileiras. Euraxis está à disposição de vocês para ajudar a aumentar a visibilidade das suas instituições na Europa, para que candidatos saibam da qualidade das suas pesquisas e saibam que o Brasil é um destino. Com as dicas do Nicolás, vocês sabem que é um processo administrativo importante, mas que é possível conseguir e é muito desejável, porque a experiência de ambos foi muito bem sucedida. Muito obrigada a todos e até a próxima.